Bem, pessoal, então agora vamos para a segunda parte da aula. Vamos falar agora sobre as articulações fibrosas. Agora vamos falar de cada uma daquelas divisões, tá? Característica da cartilagem fibrosa, da articulação fibrosa, gente, muito claro, a gente já falou. Não possui cavidade articular. Os ossos são unidos por tecido conjuntivo denso não modelado. Gente, isso daí eu já falei para vocês, tá? A característica também com relação ao movimento é que elas permitem pouco ou nenhum movimento, certo? Então, ou elas vão ser sinartróticas ou anfiartróticas, ou um ou outro, certo? A gente vai ver quais são cada uma, tá bom? E aí as articulações fibrosas, elas podem se subdividir em três: suturas, sindesmoses e membranas interósseas. Então eu vou ter essas três divisões aqui, tá? Então, articulações fibrosas não tem cavidade articular, unido por tecido conjuntivo denso não modelado, e se subdividir em sutura, sindesmose e membranas interósseas. Vamos pegar cada uma e vamos começar com a sutura, tá? Qual a característica da sutura? Ok. Se não é uma articulação fibrosa, não tem cavidade articular. Ok. Se é uma articulação fibrosa, é unida por tecido conjuntivo. Até aí, ok, Bruno. Mas a característica da sutura é porque ela é fina. É uma fina camada de tecido conjuntivo. Então lembra disso. É uma fina camada de tecido conjuntivo denso não modelado. Onde são encontradas? Gente, eu acho que já está até na cabeça de vocês que as suturas são encontradas no crânio, né? E aí, fisiologicamente, a função das suturas é a absorção de impactos, certo? Que o crânio possa receber. E aí vem um tema polêmico. As suturas, elas são sinartroses ou anfiartroses? Cara, depende do tempo. Vai depender da idade do paciente. Se o paciente é jovem, é lógico que vai ser anfiartrose. Mas se o paciente tiver um pouco mais de idade, essas suturas vão ficando sinartróticas, elas vão ficando com pouco movimento. Então, assim, pessoal, eu coloquei sinartrose porque é a minha forma de concepção e eu acho que vai ficar até melhor assim para vocês entenderem. No entanto, entendam, se o paciente é jovem, aquela sutura ela é maleável, tá, gente? Então, ela é móvel, né? Ela permite pouco movimento. Então, nesse sentido, gente, se alguém perguntar a sutura, pergunta a idade. Qual é a idade do paciente? Não, paciente jovem. Então ela é anfiartrose, tudo bem? Então, quando forem classificar, de uma forma geral, eu gosto de colocar ela como sinartrótica, porque as suturas elas vão ser sinartróticas. Só que a maioria, assim, se for no início, né, do desenvolvimento, for uma criança de 5 anos, por exemplo, as suturas dele são suturas que permitem pouco movimento, então disso vão ser anfiartroses. Pessoal, esse daqui é aquele momento que eu quero que vocês pausem o vídeo e identifiquem as suturas. Bruno, você não vai falar o nome de cada sutura? Não. Isso daí é papel de vocês. Vai estar lá no roteirinho de vocês que vocês vão ter que identificar cada sutura. Certo? É muito simples, é só você abrir o Atlas. E não tem segredo nenhum, gente. Identificação de sutura é saber o nome dos ossos e acabou. É basicamente isso. Tem algumas suturas que elas recebem nome diferencial, ok, mas aí eu vou falando aqui algumas, mas as suturas, vocês vão ter que ir atrás do nome de todas as suturas. Todas as suturas que eu peço no roteiro, vocês vão ter que ir atrás, tá? Então, vamos para as mais conhecidas. Eu vou falar o nome de algumas suturas aqui só para vocês lembrarem, para saber como é o macete. Então, sutura sagital. Certo? Desculpa, sutura coronal. Aqui é a sutura coronal que vocês já conhecem. Bruno, a sutura coronal, ela tem outro nome? Tem. E olha só como é que vai ser o nome dela. Frontoparietal. Sutura frontoparietal. Por quê? Porque ela vai articular o osso frontal ao osso parietal. Então é por isso que ela é chamada de frontoparietal. Vamos pegar outra aqui, olha. A sutura sagital, que não dá para aparecer aqui, mas ela vai estar localizada nessa região. A sutura sagital. O que ela une? Os dois parietais. Então, como é o outro nome dela? Toda vez que você tem o mesmo osso articulando-se entre si, então, por exemplo, um parietal se articulando com o outro, você coloca inter. Aí o nome vai ser interparietal. Bruno, onde é que eu encontro isso? Nos ossos nasais. Vai ser sutura internasal. E também na maxila, sutura intermaxilar. Então, basicamente, vai ser assim que vai funcionar.
Daqui é a sutura lambdoide, tá, gente? Sutura lambdoide. Qual é o outro nome da sutura lambdoide, Bruno? Occipito parietal. Por quê? Tá articulando o osso occipital ao parietal. Gente, é esse daí que é o papo. Se você não sabe o nome dos ossos, você não sabe identificar a sutura. Não tem como, certo? É por isso que se você chega em articular sem saber esquelético, tchau e bênção, tá, gente? O nome especial dessa sutura aqui nós chamamos de sutura escamosa, basicamente devido à sua anatomia, que realmente as duas regiões do osso temporal e do parietal elas são semelhantes a escamas, tá, gente? Mas o outro nome que vocês podem chamar para ela é temporoparietal. Então, no outro nome que essa sutura pode receber, sutura temporoparietal. Vamos falar outras, né? Eu vou escolher aleatoriamente algumas aqui, certo? Essa daqui, olha, temporozigomática, articulação temporozigomática. Essa articulação que vocês estão vendo está entre quais ossos? Qual é o nome desse osso? Esfenoide. Qual é o nome desse osso? Frontal. Frontoesfenoidal. Essa sutura aqui está entre quais ossos? Entre o frontal e o zigomático. Sutura frontozigomática. Essa daqui, olha, zigomático e maxila. Como é o nome dessa sutura? Maxilozigomática, certo? Essa sutura aqui, olha, está entre o nasal e a maxila, maxilonasal. E é assim que vai funcionar, gente. Então, suturas, certo? As suturas, para você saber a denominação delas, você vai precisar saber o nome, tá? Vocês vão precisar identificar as suturas e tudo isso daí vai estar lá no roteiro. Bruno, eu preciso saber o nome das suturas para a aula de agora? Não. Só na semana que vem a gente vai começar a identificar cada articulação. Foi como eu falei para vocês. Mas entendam que a missão de vocês é essa. Algumas suturas, embora existam durante o crescimento do crânio, quando chega assim realmente lá no indivíduo, principalmente no indivíduo mais idoso, elas vão se calcificar por completo. Isso daí é até uma forma de identificação de idade, gente. As suturas literalmente desaparecem, certo? As suturas desaparecem e elas vão ser chamadas de sinostoses. Sinostose é isso, tá, gente? É quando uma articulação ela se calcifica por completo. Então, isso acontece nas suturas, tá bom? Vamos para a próxima articulação fibrosa, que são as sindesmoses. Qual é a diferença entre sutura e sindesmose? Por que eu estou falando qual a diferença entre as duas? É porque ambas são fibrosas, ou seja, não tem cavidade articular e unida por tecido conjuntivo denso modelado. Vou repetir isso até entrar na cabeça de vocês. A diferença é a distância. Lembra que a sutura é uma fina camada. A sindesmose não. A sindesmose ela já é um pouquinho mais espaçada. As regiões são mais espaçadas, tá bom? Entre uma estrutura e outra, tá? Essa distância entre as duas faces articulares vai formar um feixe e vai formar como se fosse um ligamento. Aí você olha assim. Por que esse ligamento está entre parênteses e por que esse ligamento está entre aspas? É porque não é um ligamento verdadeiro. Como assim, Bruno, um ligamento verdadeiro? O que eu falei para vocês lá naquele momento que eu falei do tipo de tecido? Tecido conjuntivo denso modelado formam os ligamentos. Isso daqui, gente, é somente para facilitar vocês, tá? Para vocês entenderem que é como se fosse um ligamento, certo? Vai formar estruturas semelhantes a um ligamento, mas não é um ligamento assim literal, bonitinho, formado por tecido conjuntivo denso modelado. Não. Por que não vai ser? Porque vai ser composto por tecido conjuntivo denso não modelado. Então a constituição tecidual é diferente. Então essa é a característica da sindesmose. Parece um ligamentozinho. Aí a anatomia de vez em quando quer complicar, gente, tá, gente? Porque o problema é que as sindesmoses, às vezes, elas recebem nome de ligamentos. Vocês vão saber isso quando vocês forem estudar mais adiante, tá? Mas, por favor, sindesmoses não são ligamentos verdadeiros, embora recebam esse nome, tá? Embora recebam, você vai ver lá, ligamento tíbio-fibular. O nome é ligamento tíbio-fibular, mas, na verdade, isso daí é uma articulação, tá, gente? Então, tá aí, olha o exemplo. Lembra? Isso daqui, tíbia. Isso daqui, fíbula. Tenta identificar os acidentes ósseos nessa imagem, tenta verificar a lateralidade, tenta verificar a vista, tá? Então, quais são exemplos de sindesmoses? Esse daí, olha, o ligamento tíbio-fibular, que ele está unindo as duas porções das epífises distais da tíbia e da fíbula.
Então, olha, ligamento, porque parece um ligamento, mas por favor, isso daqui é um ligamento falso, gente. Não, eu sei que é difícil não complicar, mas isso daqui não quero que vocês se confundam. Esse daqui, a sindesmose, vai receber um nome assim, ligamento. Mas isso não é um ligamento verdadeiro, isso daqui é um ligamento falso. E o nome desse ligamento aqui é chamado de tíbio fibular. Eu coloquei distal aqui, porque você vai possuir um outro ligamento aqui, né, que ele vai estar localizado mais na porção proximal, que foi alterado recentemente. Antes, isso daqui, gente, era chamado de ligamento tibio-fibular proximal. Só que já alterou o nome dele, agora é ligamento da cabeça da fíbula. Por que isso? Porque entre a fíbula e a tíbia, eles verificaram que não é uma sindesmose, sim uma sinovial. Então, diante disso, eles modificaram o nome desse ligamento aqui, tá? Que não é mais era o ligamento tíbio-fibular proximal, aí agora vai ser chamado de ligamento da cabeça da fíbula, tá? Enfim, esse daqui é um exemplo de sindesmose. Ao longo do nosso conteúdo, vocês vão vendo outras sindesmoses. Mas lembra, você tem que diferenciar, você tem que conceituar. A aula agora é conceitual. Sindesmose sem cavidade articular, unida por tecido conjuntivo denso não modelado. Aí a diferença entre a sutura e a sindesmose. Sutura é uma fina camada, a sindesmose é uma camada maior, tanto que vai formar como se fossem falsos ligamentos. Uma outra estrutura que é uma sindesmose é o que nós chamamos de gonfose, que é a articulação entre o dente e o osso alveolar, tá, gente? E aí vai formar um outro ligamento, que, entre aspas, que é chamado de ligamento periodontal, tá? Isso daqui é o que a medicina estuda. O que a odonto estuda é uma coisa um pouquinho diferente, uma coisa mais específica. A gente até não considera essa parte aqui. Lá no livro do Tortora, vocês vão ver que ela é uma sinartrose. Pois é, né? Aí lá na odonto, a gente não considera ela uma sinartrose, porque os elementos dentários eles permitem pouco movimento, sim. Tanto que é esse pouco movimento que você consegue identificar, por exemplo, se tem uma casquinha de pipoca no teu dente, entendeu? Esses leves movimentos, é muito sensível essa região. Aí, diante disso, lá na odonto a gente vê uma coisa diferente, tá? Mas, como eu estou seguindo o Tortora, gonfose, uma sindesmose, tá? Basicamente, a gonfose é um tipo de sindesmose. Nós chamamos os ligamentos que estão recobrindo, que unem tanto o dente ao osso de ligamento periodontal, tá bom? E por último, as membranas interósseas. Esse daqui eu gosto muito porque só existem duas membranas interósseas no corpo. Exatamente, só existem duas, não tem mais outra, certo? Ela vai ser uma lâmina agora, de tecido conjuntivo denso, não modelado. De novo, só que ela sempre fica entre dois ossos longos. Para e pensa na tua vida, onde é que eu tenho dois ossos longos adjacentes? Bruno, no antebraço e na perna. Acabou. Eu só vou ter membranas interósseas nessa região. Então lembra, ela vai permitir pouco movimento. Então se ela permite pouco movimento, ela é uma anfiartrose. Lembre-se disso, ela é uma anfiartrose. Então tá aí. Um exemplo, membrana interóssea radionar, certo? Essa daqui, toda essa região aqui, a membrana interóssea radionar. É uma articulação, tá? A articulação fibrosa do tipo membrana interóssea. E o nome? Membrana interóssea radionar. E por fim, a membrana interóssea tibio-fibular. Acabou, gente. Não tem mais membrana interóssea no corpo. Vocês já conhecem as duas. Basta você saber disso. E essas membranas interósseas, elas são anfiartroses, ou seja, permite pouco movimento. Então, pessoal, lembre-se. Sempre vou utilizar esse slide. Então, as articulações são classificadas morfologicamente como fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. A gente já passou das fibrosas. As fibrosas, qual é a característica? A ausência de cavidade articular e unida por tecido conjuntivo denso não modelado. As fibrosas vão ser divididas em suturas, sindesmoses e membranas interósseas. Qual é a característica de cada uma, certo? Onde é que a gente encontra? A sutura, a gente encontra nos ossos do crânio e o tecido conjuntivo denso não modelado, ele sempre fica com uma fina camada, uma distância menor. As sindesmoses, elas formam ligamentos falsos, certo? E aí há uma distância maior. Gente, por favor, esse nome ligamentos falsos é para vocês entenderem. Nunca, em nenhum canto, nenhum livro de anatomia você vai encontrar essa denominação. Isso daqui é para vocês entenderem, por favor, tá?
E aí a distância entre as duas locais é uma distância um pouco maior. E as membranas interósseas sempre vai ligar duas diáfises de dois ossos longos adjacentes. Quais os exemplos de cada um? Gente, é muito lógico, né? É meio estranho. Suturas, os exemplos são quase todas as suturas, tá? Eu poderia colocar aí sutura sagital, coronal, lambidóidea, escamosa, tudo isso é sutura. É bem intuitivo, né? Exemplo de sindesmose, a sindesmose tíbio-fibular distal, que também pode ser chamada de ligamento tíbio-fibular distal, sem problema algum. E por fim, exemplos das membranas interósseas, a membrana interóssea radioulnar. Lembra que a tíbio-fibular também é uma membrana interóssea. Classificação quanto à função, classificação funcional de todas essas regiões. As suturas vão ser sinartroses, eu coloquei como sinartrose, tá, gente? Mas lembra aquela questão de idade. As sindesmoses, a maioria será anfiartrose. Repito, a maioria será anfiartrose. Qual é a diferença, Bruno? O Tortora considera a gonfose como sinartrose. Só que lá no odonto, como eu falei para vocês, a gente não considera ela como sinartrose. São as diferenças de literatura que eu falei para vocês que articulações sempre têm, tá? Mas considerem como uma forma geral de anfiartrose, tá? E a membrana interóssea, gente, elas também serão anfiartroses. Tudo tranquilo? Bem, pessoal, no próximo momento da aula nós vamos falar sobre as cartilagíneas.